Aí estamos gravando. Aí a gente podem se apresentar, pessoal. Aqui a gente tem o Paulo e a Merari como representantes da CG e o Marcos Buqueride como diretor do nosso instituto. Sumiu o som para mim aqui, Matheus. É isso? Tá. Não, mas eu parei eu fiquei quieto mesmo. O senhor pode começar. Podem se apresentar. Ok. Posso começar então, Matheus? Sim. Pode iniciar. Ok, pessoal. Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que todos estejam animados para a gente começar as aulas do semestre. Então, estamos aqui eu, que sou o diretor do nosso instituto, o professor Paulo Sano, a professora Merari, a comissão de graduação do nosso instituto, e eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês sobre o que é o nosso instituto. Desculpe se alguém já viu isso na segunda-feira, eu vou fazer a mesma apresentação, e depois vocês podem fazer perguntas sobre o que vocês quiserem. Algumas delas são mais afeitas aos outros dois professores, e se for o caso, eles responderão, mas depois, de qualquer jeito, eles vão também conversar com vocês. Então, nós somos o Instituto de Biociências, vocês vão ouvir falar muito e vão usar muito a expressão IB, né? Na USP a gente tem esse hábito de usar siglas. Eu, pessoalmente, não acho um hábito muito bom, né? Porque a gente não explica o que é, mas então eu prefiro usar mais Instituto de Biociências. Entre nós, a gente pode lidar com o IB, né? A primeira coisa que eu vou fazer, então, é mostrar para vocês o nosso vídeo institucional. Só um segundinho que eu vou ter que... eu tenho que tirar o meu apontador laser, senão eu não consigo passar o vídeo. E esse vídeo, ele está no site do IB e ele tem uma série de informações, mas esse vídeo foi feito em 2019, desculpe, e ele tem dados até 2018. Então, depois do vídeo, eu vou fazer só umas complementações, falar algumas coisas para vocês, e essas complementações estão relacionadas, inclusive, à atualização dos dados do IB. Então, lá vamos. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, um centro de excelência em educação, produção de conhecimento e extensão cultural. Criado em 1969, o IB tem a missão de produzir conhecimento de ciências biológicas em benefício do meio ambiente e da sociedade, e de formar biólogos engajados na construção de um mundo sustentável. São 113 professores, 626 alunos de graduação, 178 funcionários, 353 alunos de pós-graduação e 96 pós-doutorandos. O IB oferece ampla formação, sólido conhecimento teórico e muitas atividades práticas em 5 departamentos: botânica, ecologia, fisiologia, genética e zoologia. Como a vida evoluiu? Como funciona o genoma? Como é a fisiologia dos organismos? Por que os trópicos são tão diversos? São algumas das perguntas feitas aqui. Os caminhos percorridos em busca de respostas trouxeram uma importante contribuição para a ciência do Brasil e do mundo. As pesquisas do IB já geraram 46 patentes e, em 2018, mais de 400 artigos foram publicados em revistas científicas. Professores, pós-graduandos e alunos, com a colaboração de cientistas estrangeiros, coordenam grandes projetos de pesquisa de âmbito nacional, entre eles o CEPI de genoma humano e células-tronco, o INCT do bioetanol
e o INCT de Envelhecimento e Doenças Genéticas. Também é desenvolvido no IB o projeto de cooperação científica Dimensions US Biota São Paulo, uma rede multidisciplinar que investiga a biodiversidade da Mata Atlântica. A infraestrutura do IB contribui com a sua excelência acadêmica. Além das edificações que somam mais de 27 mil metros quadrados de área construída, o IB abriga uma área de mais de 100 mil metros quadrados de reserva florestal. Estudos sobre biodiversidade e evolução se apoiam em coleções como a de plantas no herbário e a de animais da biodiversidade brasileira. Computação para modelagens de paisagens ecológicas. E uma xiloteca, que guarda amostras de madeiras do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia. Modernos laboratórios abrigam inúmeras pesquisas sobre a ciência da vida. Aqui, alunos e cientistas querem responder perguntas sobre produtividade agrícola e qualidade dos alimentos. Investigam sobre biodiversidade brasileira e a preservação dos biomas. Buscam fontes de bioenergia. Testam novos medicamentos e avançam na engenharia de tecidos e órgãos humanos. No CAIME, o Centro de Aquisição de Imagens e Microscopia, pesquisadores conseguem produzir imagens de alta qualidade que ajudam a descrever com precisão organismos e células. Em um lugar com a história do Instituto de Biociências da USP, os avanços da pesquisa caminham junto com a produção de cientistas do passado. Uma coleção de obras raras é conservada cuidadosamente para os biólogos desta e das futuras gerações. O IB acredita que o conhecimento faz sentido quando compartilhado com a sociedade. No CEPID Genoma Humano, as pesquisas voltam para os pacientes em forma de aconselhamento genético para centenas de famílias. Durante a semana temática, coordenada por alunos do IB há 23 anos, pesquisadores dividem seus saberes com a comunidade. O Bio na Rua leva professores e estudantes para fora da USP. Eles compartilham conhecimento, falam das pesquisas e instigam novas perguntas na população. O Instituto de Biociências produz conhecimento de grande relevância para a comunidade acadêmica nacional e internacional. Conhecimento também compartilhado com a sociedade brasileira. Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos a uma aventura para a gente aprender e estudar sobre a vida, né? O IB, como vocês viram, é um instituto que estuda vários aspectos da vida, tanto em estudos bem mais profundos, estudos básicos, quanto também faz interações com a sociedade e produz profissionais que vão trabalhar, por exemplo, para ensinar outras pessoas a fazer biologia. Então, aí nesse slide, vocês veem as missões, né, a missão do IB, a visão e os valores. Então, um dos valores principais que nós temos lá, o primeiro que está colocado ali, é justamente a formação de vocês, é formar profissionais intelectualmente independentes. O IB é provavelmente o instituto mais importante no Brasil e na América Latina, um dos mais importantes do mundo no ensino de biologia. Então, vocês têm um privilégio muito grande de fazer parte desse instituto. Eu já dou meus parabéns, né, por vocês terem conseguido fazer o vestibular e passar e estarem aqui. E com isso, vocês têm um privilégio, mas ao mesmo tempo também vão ter bastante responsabilidade, porque ao sair do IB, vocês podem, seja na área de ensino, seja na área de trabalhar numa empresa, nas áreas de trabalhar no governo, numa ONG, né, numa organização não governamental,
ou mesmo empreender, montar uma empresa fazendo biologia, né, nós esperamos, né, que vocês se destaquem como profissionais da biologia perante a todos os outros profissionais que são formados no Brasil, né? E muitos dos nossos estão em vários empregos, em várias posições diferentes, a maioria, né? E muitos se tornaram pesquisadores, trabalham no exterior, né? Nós vemos, né, inclusive na televisão, agora na época do Covid-19, a gente vê aí a Natália Pasternak, a gente vê o Átila, né, a gente vê o Nicoleles, né, são todos produtos do nosso instituto, né? São pessoas que foram formadas no nosso instituto. Nosso instituto, inclusive, tem uma tradição muito grande na formação de divulgadores de ciência, né, na divulgação da biologia. Nós somos produtores de conhecimento, como está escrito aí no item 2. Isso é muito importante porque esse é o diferencial. Se vocês tivessem escolhido entrar numa universidade particular, por exemplo, vocês poderiam ter uma boa graduação, eles também têm excelentes professores. Na maioria dos casos, eu acredito, são professores formados por nós, né Paulo? Foram alunos nossos, têm excelentes professores, mas falta uma coisa, que é a pesquisa. No IP, no nosso instituto, vocês vão estar próximos às pessoas que produzem o conhecimento. Então, vocês vão saber antes, né, muitas coisas que os outros têm que esperar, às vezes, alguns anos, para que isso seja colocado num livro-texto. Aqueles livros-textos que vocês usam, por exemplo, no colégio, né, no ensino médio, aquelas informações têm, às vezes, décadas, né, ou leva mais de uma década para ela chegar lá naquele livro. E a mesma coisa para chegar em outros livros que são usados por professores que não fazem pesquisa. Então, é um diferencial muito grande e eu espero que vocês aproveitem muito. E um terceiro item, que também aparece aí bastante no nosso filme, é a interação com a sociedade. Isso tem se tornado cada vez mais importante, é justamente levar o conhecimento para a sociedade e ajudar a sociedade a aumentar o bem-estar. Então, existem várias atividades que nós fazemos que estão relacionadas com isso. Então, dependendo do que vocês gostarem mais de fazer e do que vocês se sentirem melhor, conforme vocês entrarem, vocês vão poder pegar várias vertentes da biologia, né? A biologia é a ciência do século XXI, é a ciência mais importante do século XXI, e ela está se conectando, a biologia vem se conectando com as outras ciências. Então, ela vem centralizando aquilo que a física faz. Se você for ver o que os químicos dizem que é o futuro da química, na realidade, em artigos de gente que ganhou o prêmio Nobel dizendo o que é o futuro da química, se você lê o artigo, na realidade, o futuro da química é se tornar biologia, né? É fazer coisas relacionadas à biologia. Do mesmo jeito, se vocês também forem lá para a escola politécnica, tem um monte de coisas que os engenheiros fazem, mas uma das mais importantes hoje, das mais queridas por muitos engenheiros, é justamente a biologia. Se vocês forem para o Instituto de Matemática, vocês vão encontrar uma série de colegas lá, de professores que estão trabalhando com a matemática aplicada à biologia, a bioinformática e a matemática aplicada de várias formas à biologia. Então, nós somos centrais no mundo, e isso é realmente uma responsabilidade muito grande. Fora isso, a gente tem um pezinho, como vocês veem, lá na medicina, em trabalhar com questões da biologia, daquilo que eu chamo, pelo menos, de biologia humana. Essa biologia humana não é medicina é outra coisa. A gente, inclusive, os nossos professores dão aula para medicina, acho que a Mirari dá aula para medicina, né, Mirari? Dão aula para o curso de medicina, mas ensinando biologia, né? Nós somos as pessoas que entendem como a célula funciona, entendem como os ecossistemas funcionam. E a nossa pegada de meio ambiente, né, a nossa visão de meio ambiente é a visão que domina, e vocês estão acompanhando na mídia, uma série de questões de extrema importância relacionadas ao meio ambiente, como a preservação da Amazônia, de outros biomas, a exploração sustentável da Amazônia. Então, tem muita coisa para ser feita, vocês vão aprender muita coisa muito interessante,
espero que vocês encontrem bons caminhos para o futuro. Eu só corrigindo os dados, né, a comunidade do IB, do Instituto de Biociências, hoje tem 115 professores e não 113, como estava lá, né, mais um corpo técnico, né, de pessoas que são alocadas, que é o corpo técnico, mais um corpo técnico, que são os técnicos de laboratório, etc., que estão alocados, então, lá em 5 departamentos, como vocês viram: botânica, zoologia, genética, fisiologia e ecologia. Nós temos hoje não 641, mas 677 alunos de graduação, 173 funcionários, que são pilares básicos para que o Instituto funcione. Vocês vão ver isso, né? Fica um pouco escondido ali, mas esses funcionários estão em todos os lugares, fazendo todo o processo da administração que nós precisamos ter para que o Instituto exista, literalmente, né? São 341 alunos de pós-graduação. A interação de vocês com os alunos de pós-graduação pode ser muito frutífera, muito interessante, porque eles já passaram por tudo isso, chegaram ao estágio de estar fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, né, ou mesmo um pós-doutorado. Então, se vocês tiverem interesse, por exemplo, em pesquisa, vocês podem ir lá e perguntar para os alunos de pós-graduação como é que é, como é que isso funciona, para que vocês possam medir questões de direcionamento do futuro de vocês. Mas é bom lembrar que o futuro de vocês não é o mesmo que quem está hoje na pós-graduação. Não é o mesmo de quem está hoje como professor, como nós três que estamos aqui. E nem mesmo dos seus colegas que estão organizando isso agora, como é o caso do Matheus, né, que já é um aluno que já está num estágio mais avançado. O futuro de vocês é diferente, e vocês têm que ajudar, mesmo como alunos, a construir um futuro em que a gente possa ter a biologia aplicada na sociedade, a ciência aplicada na sociedade, e ter uma sociedade que funcione melhor. E temos lá 84 pós-doutorandos, que depois que termina o doutorado, então, né, faz o mestrado, faz o doutorado, ou, no caso de alunos excepcionais, se vocês começarem a fazer iniciação científica e vocês gostarem tanto de ciência que vocês vão começar a publicar trabalhos científicos e começam a se tornar cientistas mais rapidamente, vocês podem acabar a graduação e entrar diretamente no doutorado, pular um pedaço, isso ajuda bastante, e depois podem se tornar pós-doutorandos, e o próximo passo é se tornar um professor da própria USP ou de outras universidades. E o mesmo vale para o ensino, né? A mesma coisa vale para o ensino. O nosso instituto tem uma equipe de ensino que é extraordinária, né? Existem muitos alunos que gostam muito dessa área, é uma área muito bacana. Bom, nós somos suspeitos para dizer, porque somos professores, é uma área muito interessante, mas que tem professores extremamente dedicados, com excelentes técnicas e ótima infraestrutura para ajudar vocês, se vocês quiserem caminhar na direção do ensino. Em termos de disciplinas, então, depois isso vai ser melhor destrinchado, vocês vão aprender isso e vão ter que aprender a lidar com isso. Aí, gente como o Matheus é muito útil para vocês, né? Pode ajudar bastante a aconselhar como é que vocês podem lidar com isso, né, Matheus? Escolher as disciplinas e caminhar com isso, mas nós temos 139 disciplinas ativas. Você vê que as disciplinas são por departamentos, né? Elas estão divididas ali por departamentos, mas nós temos um grande número de disciplinas. Nós temos um grande número de laboratórios, entre 80 e 100 laboratórios de pesquisa, que tem os professores, se vocês quiserem fazer iniciação científica, desde o início. Agora nós estamos na pandemia, não dá para começar agora, porque ninguém nem está indo para lá, mas eu acredito que isso logo deve terminar, mas aí vocês vão poder, possivelmente mesmo só no ano que vem, vão poder se associar a professores e fazerem pesquisa. Mesmo que vocês não queiram ser pesquisadores, eu aconselho fortemente que aprendam muito bem isso, porque vai servir, se você estiver na área de ensino, você vai ser um melhor professor por ter conhecido como a pesquisa é feita. Se você estiver numa área de aplicação na sociedade, idem, né? E se você estiver numa empresa, idem, né? Então, é muito importante, e é, como eu disse, o diferencial do aluno
que é formado pelo Instituto de Biociências. Vocês viram aí que nós temos várias atividades, temos atividades na favela que está ao lado do IB, temos projetos com esse pessoal, isso está ficando cada vez mais forte, que a gente chama isso de extensão, né? O tripé da universidade, como nós dizemos, é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, estender o conhecimento que a gente produz através dos alunos, sejam de que nível for, né, para a sociedade, é o que nós chamamos de extensão. E os nossos alunos têm uma tradição de extensão muito boa no IB. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é o da Semana Temática, que já tem 20 anos, é um dos maiores eventos de biologia que existe no país, sempre muito bem organizado por equipes que são muito competentes dos nossos alunos, e vocês vão ser convidados, vão aprender a trabalhar com eles, é uma parte do ensino, uma parte da colaboração que os nossos próprios alunos de graduação fazem. E fora várias outras atividades, que são atividades bastante importantes. Quem faz pesquisa no IB, então, são os docentes, a equipe técnica, que eu já falei. Vocês podem também fazer pesquisa. Existe uma disciplina de iniciação científica que vocês vão ter que fazer lá no fim do curso, mas não precisa esperar por isso. Vocês podem já se aliar conforme vocês forem conhecendo os professores, e não precisa ser uma coisa que vai ser para o resto da vida. Vocês podem testar, podem conversar com professores, escrever o e-mail para o professor que você gosta da linha de pesquisa e começar a trabalhar no laboratório. A gente começa lavando vidro, né, Merari? A gente começa aprendendo como o laboratório funciona, etc. e tal. Você tem que aprender tudo isso, porque um dia você vai ser um líder do laboratório e você precisa saber como é que isso é feito. Então, esse aprendizado todo pode ser feito na graduação. Como eu disse, mesmo que não vá fazer pós-graduação, não vá virar um cientista, mesmo assim, isso vai ser importante na vida de vocês, para saber como é que as coisas funcionam. Então, vocês sim podem fazer pesquisa, mas nós temos lá 9 programas de pós-graduação, né? Tem programas que são do próprio Instituto de Biociências e programas que são chamados de interunidades, né? Então, a gente tem os programas de botânica, zoologia, nós temos 5 programas, né, que vocês viram dos departamentos, e temos também um programa interunidades de pós-graduação de ensino, um programa de biotecnologia, um programa de bioinformática. Então, o IB tem tentáculos, né, na pós-graduação em vários lugares da USP e produz muitos alunos a partir disso. Para vocês terem uma ideia, já é bom vocês acostumarem com essas visões, né? Aí nesse gráfico que eu mostro para vocês, vocês veem os anos aqui embaixo, e isto que vocês veem ali à esquerda é a produção bibliográfica do IB. O que é muito importante em ciência é essa parte azul que vocês veem. Então, há mais de uma década, nós já estamos produzindo constantemente aqueles 400 trabalhos científicos, que dá mais ou menos 4 trabalhos científicos por professor, 3,5 trabalhos científicos por professor a cada ano, que é uma produção científica invejável. Então, esse corpo de professores que vocês vão encontrar tem realmente uma qualidade muito alta. E, finalmente, quando a gente faz essa pesquisa e quando você publica um trabalho, a gente tem que avaliar, e é isso que é avaliado hoje em dia, o impacto desse trabalho. E como é que se mede o impacto desse trabalho? É se esse trabalho é citado por outro cientista no mundo, né? Então, aí a gente vê também que lá, desde 2008, 2009, nessa década, o nosso índice de citação, vocês veem na curva azul, principalmente, que são as citações no Google Scholar, né, que é uma parte do Google dedicada só para essa parte científica e acadêmica, e a gente vê aí um aumento linear das publicações do nosso instituto. Então, é um instituto que tem uma infraestrutura invejável. Vocês vão ter microscópios dos mais avançados que existem no planeta, cromatógrafos de separação de substâncias, nós temos um herbário espetacular, nós temos coleções, como vocês viram, né? E tem os especialistas todos trabalhando com isso. Não adianta ter os equipamentos se nós não tivermos esse tipo de coisa, certo? Então,
Sejam todos bem-vindos e aproveitem a viagem. Eu espero que vocês se divirtam muito, vão trabalhar muito, não é fácil, mas eu espero que vocês se divirtam muito, porque a biologia realmente é fantástica, é realmente uma área maravilhosa. Parabéns a vocês pela escolha, fizeram muito bem de escolher biologia. Obrigado. Matheus. Então aqui agora eu passo a palavra para o Paulo Merari, o presidente e a vice da CG, que é a Comissão de Graduação, eles vão explicar melhor para vocês já. Matheus, eu proponho que talvez, se alguém tiver alguma pergunta para o Marcos, né, ele tinha falado que ele poderia responder logo depois da fala dele. Pode ser, Marcos? Pode, claro. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver timidez, pode mandar no chat que a gente lê. Isso, se tiver timidez, pode... Mas não tem que ter medo de fazer pergunta. Agora vocês estão na USP. Certo? Aluno USP é aluno que pergunta, é aluno crítico, que vai querer saber o que está acontecendo. Bom, acho que não teremos perguntas agora. Então não são alunos da USP? Estão virando, né? Brincando, pessoal, estou brincando. Pode passar a palavra e depois... Estão tímidos, Estão tímidos hoje, talvez. Merari, você quer, por favor, falar primeiro? Por favor. Claro, acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é parabenizar todos vocês pela conquista, dizer que nós estamos muito felizes de recebê-los no Instituto de Biociências, ou na Bio, para os íntimos. Vocês já devem estar, né, se acostumando com o clima da Bio. Aqueles que têm possibilidade de acompanhar a Semana de Recepção de Calouros, vocês percebem que esse é o clima. A biologia é, assim, muito acolhedora. Sintam-se acolhidos e sintam-se também à vontade para contar com a comissão de graduação para ajudá-los. A gente sabe que não é uma tarefa, uma etapa fácil da carreira de vocês. Vocês vão perceber que vocês vão precisar de bastante independência e no começo pode ser assustador. Mas então contem com a comissão de graduação, contem com os representantes discentes, contem com os veteranos para ajudá-los nessa jornada que é difícil, mas é linda. E vocês vão perceber que já estão percebendo, né, pela Semana de Recepção de Calouros, e vão ver daqui para frente que essa vai ser talvez uma das etapas mais felizes que vocês podem passar na vida. Então, aproveitem todas as oportunidades. O professor Marcos já disse que vocês serão expostos a diversas linhas de pesquisa, diversas oportunidades em diversas comissões diferentes, cultura e extensão, pesquisa, a própria graduação, né? Vocês vão ter possibilidade de conhecer diversas unidades diferentes na USP. O Paulo daqui a pouco vai falar um pouco mais, mas não se acanhem de conhecer outras pessoas, outras unidades, outras experiências. Vocês são muito privilegiados, então sintam-se privilegiados e aproveitem. E bem-vindos, parabéns novamente. Eu acho que o Matheus já me apresentou, né? Eu sou Merari, e meu primeiro contato com vocês vai ser pela CG, né? Eu sou vice-presidente da comissão de graduação, e depois, no segundo ano de graduação, a gente se vê na biologia molecular, que é uma disciplina super legal. Enfim, vocês, bem-vindos, sintam-se acolhidos. Paulo. Acho que alguém levantou a mão aí, Matheus. Sim, temos uma mão levantada aqui, André Cala. Isso, boa noite. Boa noite, André. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida sobre iniciação científica, que a gente vai ter esse incentivo a fazer iniciação científica, né? Mas a gente vai ter, ao mesmo tempo, ou em paralelo, incentivo à divulgação científica?
Tipo, sei lá, escrever artigos, participar de revistas, tem isso? Sim, sim, sim. Claro que sim. Vai lá, Paulo. É que, na verdade, assim, a gente entende por divulgação científica, né? Só para esclarecer os termos como eles são falados agora dentro da academia, né? A, a divulgação científica é entendida por nós como uma forma de a gente divulgar o nosso trabalho para além da comunidade acadêmica, né? Para além dos nossos pares, para além de outros cientistas. Então, quando a gente está falando de divulgação científica, a gente está falando de, né, revistas, por exemplo, como Ciência Hoje, ou a revista da FAPESP, revistas que, de alguma forma, popularizam ou tornam acessível a ciência que é produzida para a sociedade de uma forma geral. Isso sim, também vocês vão estar expostos a diferentes possibilidades em que isso é treinado, é capacitado com vocês, né? Sobretudo em atividades de extensão, como o Marcos já falou, isso é uma coisa bem, bem interessante. E tem a outra parte, que é a parte da divulgação da nossa ciência, a divulgação do que a gente produz para dentro da comunidade científica, para junto dos nossos pares, que aí então é a publicação de artigos em revistas científicas, em trabalhos científicos, em revistas científicas de alta qualidade, como o Marcos ressaltou. Isso também vocês vão ser capacitados. E numa iniciação científica, o fim da iniciação científica, o fim ideal é que gere um trabalho que seja publicado em uma revista e divulgado para os seus pares, entendeu? Então, só fazendo essa distinção, e para as duas coisas, vocês vão ser capacitados no curso, não tenha dúvida. Aliás, eu queria complementar esse negócio que você disse de publicar artigo. Conta somente como iniciação científica ou também contaria como estágio? Então, antes do Marcos falar, é que existe uma... Perguntaram isso também, acho que na segunda-feira. Eu sempre costumo, sim, fazer uma analogia entre estágio e iniciação científica, né? Assim, o estágio é quando você está ficando, a iniciação científica é quando você já está namorando. Assim, o estágio ele é um primeiro contato, é quando o aluno ele está procurando diversas áreas, ele talvez esteja um pouco em dúvida do que ele quer, então ele quer conhecer o trabalho de um pesquisador ou de uma área de pesquisa, ele chega no professor e fala, olha, queria fazer um estágio no seu laboratório, né? Então, quando ele diz isso, nós, professores, a gente já entende que a pessoa está querendo conhecer a área, está tendo esse primeiro contato, que é um contato de conhecimento, é um contato importante, mas ele é um contato menos estreito do que uma iniciação científica, porque numa iniciação científica você vai ter um projeto, que é um projeto que você vai desenvolver, né? Então, você vai ter uma responsabilidade de desenvolver esse projeto ao longo de um tempo, que geralmente é de 1 ano, e aí, no final desse 1 ano, você vai ter um produto, que é esse trabalho de pesquisa, que idealmente deve ser publicado. Então, no estágio, a relação, ela também é de conhecimento, ela é de pesquisa, mas ela é um pouco, assim, ela não está tão fixada em um projeto específico, que você vai desenvolver dentro de um tempo específico com um produto final. Então, quando você está na iniciação, a relação entre você e o seu orientador, por exemplo, ela é muito mais estreita. O orientador está pondo uma expectativa em você, de desenvolvimento daquele projeto, e você está pondo uma expectativa que é obter dados e saber produzir ciência de uma forma sistematizada lá no final, tá bom? Deu para entender? Entendi, sim. Obrigado. Marcos. Eu só queria complementar eu só queria complementar a pergunta. Você não precisa, pergunta do André, né? Você não precisa, não é só publicação, você pode fazer várias outras coisas. Eu já tive aluno de iniciação que fez, por exemplo, criou um jogo para educação, né? Você pode criar isso, você pode introduzir tudo, que é algo que a geração de vocês conhecem, que são as redes sociais. Você pode criar muitas coisas nas redes sociais. Você pode entrar no laboratório para criar todo um desenho para um de nós, um dos professores, usar, por exemplo, o Instagram. E você torna isso uma espécie de pesquisa também, e você consegue apresentar isso. Você pode criar um canal de YouTube sobre biologia celular, tá? Então, você cria lá o canal Mitocôndria, certo? Então, você vai
explicar o que é mitocôndria para o mundo inteiro e vai criar uma coisa dessa. Foi assim que gente como o Átila começou e outros do IB que começaram, explicando para as pessoas de uma maneira mais simples, né, como é que as coisas funcionam. Você também pode, de repente, participar de um projeto de pesquisa que você vai coletar dados na favela, né, e você, com esses dados, você acaba fazendo, sim, analisando esses dados, criando alguma coisa que você descobre ali, né, concluindo alguma coisa, fazendo a publicação, como o Paulo falou. Essa publicação, e algumas publicações com alguns professores, se você for trabalhar com a Merari, ou comigo, ou mesmo com o Paulo, você pode ter que publicar alguma coisa em inglês numa revista do exterior. Mas também, o Paulo, especificamente, é uma pessoa que trabalhou muito com comunidades, né, Paulo? É uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Então, ele tem as publicações disso também, que são, às vezes, em português, né, Paulo? Mas tem que ser mesmo. É exatamente isso que tem que ser. Você tem que informar a sociedade brasileira. E quando eu falo a sociedade brasileira, muitas vezes você tem que informar os políticos brasileiros, porque você vai trabalhar na direção de melhorar as políticas públicas, certo? Então, a gente quer que os nossos alunos estejam engajados no presente e que não se tornem alunos alienados, né? E que entendam, sim, o que é ciência, e mesmo que façam uma ciência mais profunda, que é inglês, mas não é um alienado, entende o valor que a sua ciência tem para o mundo e para o Brasil. Beleza, entendi. Obrigado por esclarecer. Seja criativo, André. Vou tentar. Olha, gente, a gente tem mais 2 perguntas que surgiram aqui no chat. Eu vou ler elas para vocês. Uma é da Larissa Sabino. Boa noite. Como eu sei quais são os projetos de pesquisa que estão rolando para eu me inscrever? A partir de quantos semestres eu posso me inscrever? Você quer responder, Marcos? Posso dar uma resposta? Vocês complementam? Eu gosto dessas perguntas, né? Bom, você pode ir ao Google Scholar e digitar o nome, se você for lá, Paulo Sano, espaço, Google Scholar, você vai ver ali a lista do que o professor Paulo Sano publica. Ou se você for numa outra plataforma, que é a plataforma Lattes, né, que é uma plataforma que tem os currículos de todos os pesquisadores brasileiros, você consegue ver não só o que o Paulo publica, mas você consegue ver quando que ele se formou, aonde que ele se formou, quais são as linhas de pesquisa dele. O Lattes é um bom caminho, né, para você olhar as linhas de pesquisa. Eu acho que isso é bom que eles sejam informados, que todos os alunos saibam disso. Com isso, você tem uma visão do que aquele professor publica, e aquilo é um extrato do que aquele professor faz. Aí, como é que você faz para entrar em contato? Você escreve um e-mail, né? Fala, professor, eu gostaria de conhecer o seu laboratório. Esse professor talvez não tenha até tempo de te receber ele próprio, mas vai designar um aluno, designar um pós-doc que vai mostrar as atividades do laboratório. Geralmente recebem super bem, né, os alunos, e com isso você pode ver o que existe ali, etc. E você pode até pedir, você fala assim, eu posso passar um tempo aqui ajudando, etc. Você ganha lá uma função e você consegue ver o movimento daquele laboratório e consegue entender como é que as coisas estão andando. Então, não sei, Paulo e Merari podem complementar coisas que eu tenha esquecido. Não, acho Eu só ia complementar dizendo que, às vezes, o aluno pode não saber o nome de um professor específico para pesquisar, como o professor Marcos sugeriu, então ele também pode começar a pesquisa pelo próprio site do IB, pelos departamentos, tem uma lista dos docentes por departamento, e frequentemente tem lá o link para o currículo do docente, para daí saber, de repente, tem um resumo, né, varia de departamento para departamento, mas normalmente tem um resumo da linha de pesquisa do docente, e aí tem o link para o currículo, e aí para aprofundar sobre a linha de pesquisa daquele docente. Mas eu oriento começar por essa pesquisa no próprio site do IB, nos departamentos. Eu acho muito bacana
quando a gente refez o site, uma coisa que eu gosto muito é de deixar que os sites dos professores tenham a cara deles e que sejam a propaganda deles. Então, vocês vão encontrar sites muito interessantes, alguns desatualizados, outros que não, às vezes não tá, o link está quebrado, pode ter acontecido do professor ser meio relaxado e o link ficou quebrado, mas você indo lá no nosso site e clicando no nome do professor, você vai encontrar um link para o Lattes, né, Merari? Então, você consegue clicar ali e olhar o currículo daquele professor. O currículo dos professores é muito importante, porque você vai olhar a capacidade de produção que aquele professor tem naquela área, né, e vai entender não só de onde aquilo vem, porque você vê os trabalhos mais antigos, você vê de onde aquele professor está vindo, o que ele já pensou no passado, o que ele está pensando no presente. E aí, se você entrar lá no laboratório, você vai ter uma perspectiva melhor do que esse professor pensa para o futuro. Ela agradeceu aqui, falou que Larissa. funcionou. E aí temos uma pergunta também da Luísa Pérez Campos. Boa noite, gostaria de saber se é possível fazer matérias optativas no primeiro semestre ou só depois. Então, Luísa, acho que eu só posso responder, né? Ou eu, a Merari, tanto faz também. Claro. No primeiro semestre é muito difícil que você consiga por conta da limitação de tempo que vocês têm, né? No primeiro ano é bem... Assim, são várias as questões. Uma é que as inscrições para as disciplinas elas já encerraram, né? Inclusive os requerimentos, que seria o caminho pelo qual vocês poderiam pedir inscrição para as disciplinas quaisquer, inclusive as optativas. E o segundo ponto é que, geralmente, no primeiro semestre, vocês têm o horário bem cheio. No noturno, vocês têm essa vantagem de poder cursar ainda as disciplinas de outros períodos, né, ainda mais na situação online, mas a gente vai esbarrar aí nesse impedimento com relação às datas de matrícula, que elas já se encerraram, né? Mas, em geral, o pessoal começa a pegar mais optativas a partir do segundo semestre, e depois, mais da metade para o final do curso, eu vou falar isso um pouquinho para vocês, vou contar um pouquinho como funciona o nosso curso lá na minha fala, tá bom? Certo, temos mais uma pergunta da Luísa, que é: como ficamos sabendo das oportunidades de iniciação científica? Pelos professores mesmo ou por algum canal específico? Prestem atenção nos cartazes que são colocados, tem muito anúncio de professor, mas não precisa ser algo que seja somente a vaga. Eu não sei, vou falar por mim aqui, talvez os colegas possam... Eu recebo consultas de alunos que querem fazer iniciação científica que eu não faço propaganda. O aluno é que descobriu de alguma maneira quem sou eu, o que eu faço, e fala, professor, eu gostaria de trabalhar com mudança climática global. Aí vai lá, ou com bioenergia, que são as duas linhas que eu trabalho. Vai lá e trabalha. Eu gostaria de trabalhar com taxonomia. Vai lá, pode ser que alguém que tenha visto o Paulo, né? Trabalha, ou a Merari, que trabalha com as coisas super interessantes também, né? Que trabalha com a parte de Alzheimer, né, Merari? Você... biologia celular e molecular de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, essas todas. Eu sempre que tem as apresentações de pôster, eu vou lá olhar os da Merari, que eu acho interessante. Então, tem essas coisas. Aí você olhando, você vê também uma grande área. Se você falar assim, não, eu gosto de botânica, eu gostaria de fazer alguma coisa em botânica. Então, você vai lá e vasculha o departamento de botânica e vê o que cada um faz, né? E vai clicando lá que vocês vão ver. Eu acabei de fazer aqui, você clica em departamentos, eu vou, se vocês me permitem, a gente devia ter feito isso, né? Espera aí, só um minutinho. Acho que isso, enquanto o Marcos abre, acho que essa é uma questão que ele falou que é bem importante, pessoal. Geralmente, sim, pesquisadores que são já bem consolidados, que têm uma carreira bem consolidada, que são bem conhecidos, a procura por
por pessoas, né, para fazer estágio, iniciação, pós-graduação nesses laboratórios, ela é muito alta. Então, é um movimento mais ativo de quem está interessado em ir em busca dessas pessoas e perguntar, porque nem sempre vai aparecer algum anúncio assim, preciso de estagiário, preciso de estudante de iniciação científica, porque, em geral, a procura é bem alta. Então, é legal ter esse mecanismo ativo de procura, de busca, de pergunta da parte de vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, estamos vendo certinho. Está subindo e descendo, funcionando? Sim. Sim. Beleza, então, é simples, você vem aqui. Então, fala assim, eu gosto de botânica. Então, eu vou lá, entro na botânica. Aí, entrando na botânica, ela me apresenta o departamento, certo? Aí, no departamento, eu venho aqui e vou escolher corpo docente, que são os professores. Aí, eu vou lá e vou encontrar o professor Paulo Sano, que já vai estar lá na página 2. Professor Paulo Sano. Entro aqui, certo? Está lá o professor Paulo Sano, que vocês estão vendo aí, sem óculos, né? E aqui, você clicou aqui, você vai ver o currículo do professor Paulo Sano, certo? E aqui o site do laboratório. O teu site está... Posso abrir, Paulo? Okay. Então, vou abrir aqui o laboratório. Então, quero fazer... Link quebrado, Paulo. A gente precisa consertar, precisa falar com o Milton, viu? Sim. Porque não está. Fala com o Milton. Mas aqui, se eu entrar no currículo do professor Paulo Sano, eu vou entrar lá, ele me dá um código de segurança lá para eu dizer que eu não sou um robô, certo? E entro no currículo, está lá o professor Paulo fazendo coleta, onde? No Jalapão? Jalapão. Fazendo uma coleta no Jalapão, fazendo o trabalho dele no Jalapão, aí você vai ver aqui, aí o endereço dele é onde ele está, ele fez doutorado aqui na botânica, o mestrado também na botânica, conceito CAP7, fez nas pós-graduação de melhor nível que tem na botânica, e aí você vai aqui, você vai ver diversos aspectos aqui do Paulo, né, das coisas que ele faz, outras conexões que ele tem, etc., e vai descendo aqui, você vai encontrar aqui, então, as linhas de pesquisa. Então, o Paulo trabalha com sistemática evolução de monocotiledôneas. Poxa, é isso que eu gosto. Então, eu vou lá perguntar, professor Paulo, eu gostaria de trabalhar com monocotiledôneas. Primeiro, eles vão precisar saber o que é monocotiledôneas, né, Paulo? Isso. E aí vai olhando o currículo, aqui tem várias linhas de explicações, etc., né? Alguns parâmetros sobre ele, e aqui estão os trabalhos que ele publica, tá vendo? Em revistas internacionais, uma revista super importante aqui da Linnean Society, né, da Inglaterra, e assim por diante. Então, você vê, poxa, esse é um professor que trabalha, que publica, etc. Lá em cima, talvez você encontre outras atividades de extensão que ele faça, ou atividades de ensino, disciplinas. Então, esse é o currículo Lattes, né, que está disponível para vocês no site do IB. E no site do IB também, vocês conseguem olhar... Marcos, acho que no próprio site do departamento, de cada departamento, tem o link para pesquisa e para os laboratórios, né? Se eles não souberem o professor ou souberem mais ou menos o que eles querem, pelos laboratórios, eles podem entrar, ou pelos nomes dos laboratórios. Aqui, a pesquisa, aí você entra aqui, a pesquisa, tá vendo? Laboratórios. As áreas de pesquisa, olha lá, tá vendo o que se faz? Boa, Paulo, boa lembrança. Anatomia de vasculares, quem gosta de algas, quer trabalhar com a parte marinha, que o nosso pessoal trabalha muito bem, biologia do desenvolvimento, biologia integrativa, esse sou eu, recursos econômicos, vegetais, etc., né? Se você entrar aqui no Google, você vai ver aqui a performance na Google Scholar do departamento, os trabalhos todos do departamento que estão sendo publicados, os números de citação, né? Então, a gente tem aí bastante informação sobre pesquisa, para não ficar só no Paulo, a gente vai lá e encontra a professora Miraí, certo? Que está o professor Frota Pessoa, que foi super importante no IB, vocês vão aprender quem ele é, né? Aí eu entro lá,
docente. O teu site tá funcionando direitinho, Merari? Meu site só tem o resumo da pesquisa. Só tem um resumo da pesquisa. E a gente... então, você tem que... Está aqui a professora Merari, a mesma coisa, tá vendo? Lá está o currículo Lattes da Merari, está o e-mail da Merari, eu esqueci de falar, o e-mail do Paulo, então não tem como não encontrar, só se vocês realmente não quiserem, né? E se a gente entra no laboratório dela, o link, acho que de todos os laboratórios está com problema, eu preciso falar com o Milton, está entrando onde não é, né? Acho que ele entra pela pesquisa daí, de novo, pelo link da pesquisa, né? Mas ele deveria entrar por aqui, eu vou reclamar com o Milton. Eu estava tentando entrar nos da botânica também, no da professora Magdalena, não estava indo. Faz um tempo já, talvez seja um problema mesmo. Eu não tinha visto isso. Quando acontece isso, reporta para eu poder reclamar, né? E o Milton arruma isso rapidinho. Então, aqui, se você quer trabalhar, cadê você, Merari? Em qual linha aqui que você está? Genoma. Esse daí, Marcos, é a pesquisa do IB. Tem que entrar no departamento de novo. Departamentos, isso. Departamento, isso aqui. Aí, pesquisa, laboratórios. Vamos ver se a gente encontra a Merari aqui. E aí tá... Qual é o nome do seu laboratório? Biologia celular da neurodegeneração. Biologia celular da neurodegeneração. Aí só tem... Tá lá, bonitinho, tá vendo? Está lá de novo no Lattes, tem o resumo do que ela faz. Então, isso é o suficiente, né? Alguns grupos colocam lá a equipe inteira, etc. e tal, mas eu acho que isso é o suficiente para vocês encontrarem os professores. E existem muitos professores que são tutores também, né? Você vai falar do sistema de tutor, Merari, ou Paulo? A gente comenta com eles. Beleza. Maravilha. Então, esperem que eles vão falar com vocês. Ok, respondi aí a pergunta de como se encontra? Acredito que sim. Não, está escrito aqui, respondeu sim. A gente apareceu mais uma pergunta aqui, que tem uma pergunta sobre as optativas livres. É possível escolher qualquer matéria de qualquer departamento de qualquer instituto? Sim, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente, mas sim, você pode escolher. Tendo vagas e você estando no semestre ideal, que é aquele com cálculo que o Júpiter faz, você pode fazer disciplinas optativas em quaisquer unidades da universidade. Aliás, essa é a parte mais linda de onde vocês estão. Vocês podem ter uma formação super universal, variada, nas mais diversas... Então, a ideia é formar um profissional que seja profissional do século XXI, né, pessoal? Uma pessoa, assim, preparada para múltiplas questões, transdisciplinares. Então, aproveitem muito isso a seu favor. Né? Eu acho isso muito legal. Essa é uma vantagem que a USP tem, que é imensa e que vocês devem aproveitar. Você monta o seu caminho, né? Sim. Legal, Lucas. Lucas, é isso aí, Lucas. E se precisar de ajuda, conversa com algum professor para te ajudar a fazer essa dispersão controlada. Sim. Né? Não tem problema dispersar, mas é bom que ela seja controlada para você não se prejudicar lá na frente. Acho que agora acabou as perguntas, Paulo, se quiser começar a sua fala. Deixa eu só me despedir, então, que eu tenho que sair agora. Antes de o senhor sair, vamos tirar uma foto, todo mundo, igual a gente sempre faz. Quem puder abrir a câmera aí, para poder aparecer todo mundo. Tá todo mundo de pijama já? Vamos lá, acho que todo mundo que vai abrir já abriu. Sorriam. Aí, gente, obrigado, tirei, viu? Gente, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Merari. Obrigado, Matheus e equipe. Parabéns pelo trabalho. E um abraço para todos vocês. Espero que possamos nos ver presencialmente em breve. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos. Tchau. Obrigadão. Valeu. Então, pessoal, acho que assim, primeiro,
dar as boas-vindas de novo, né? A Merari já falou em nosso nome da comissão de graduação, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é essa comissão daqui a pouco, mas a gente quer dar as boas-vindas para vocês, alunos do noturno. Para a gente é uma alegria grande poder recebê-los no nosso curso. Quero reforçar de novo uma coisa que o Márcio falou, vocês estão no melhor curso de ciências biológicas desse país, então isso é um privilégio e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Vocês, junto com qualquer privilégio, traz para a gente uma responsabilidade, né? Então, é legal vocês terem consciência disso para aproveitarem ao máximo, né? O fato de estarem na USP, o fato de estarem na Bio. A Merari já falou para vocês o nosso nome carinhoso, né? Para a nossa escola, para a nossa casa é a Bio. Ela é ex-aluna da Bio, eu sou ex-aluno da Bio, então a gente faz parte dessa história, dessa comunidade. E o curso de biologia, na verdade, ele é o nosso curso, o nosso instituto, ele é um dos primeiros cursos que surgiram já na fundação da universidade. Então, é um curso bem antigo, né, que antes se chamava Ciências Naturais, ele estava dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, e depois, na década de 60, quando se criou o campus do Butantã, que é onde vocês vão estudar quando estiver presencialmente, também houve um desmembramento, então o curso de Ciências Naturais se desmembrou em dois, em Geociências e Biociências. Então, é aí que nasce o curso de Ciências Biológicas, em 1969. Então, a gente tem um curso de 52 anos, né? 51 anos agora. A gente vai fazer esse ano, 51 anos. E vocês vão ter o privilégio também de estudar nos prédios mais antigos, com a dor e a delícia que isso traz, né? Do próprio campus. O campus Butantã, ele foi nucleado, ele surgiu a partir dos prédios que hoje abrigam primeiro a zoologia e depois o segundo prédio que abriga a botânica, né? E a gente fala prédio da zoologia e da botânica, que são os prédios que ocupam a base ali, o primeiro piso, né? O térreo, mas na verdade eles abrigam todos os departamentos. O prédio da botânica abriga também o departamento que a Merari pertence, genética e biologia evolutiva, e o outro prédio da zoologia abriga a fisiologia e a ecologia. Então são os prédios mais antigos. Então isso é bem legal de vocês saberem que vocês estão trabalhando, assim, estudando em locais onde a história se fez, né? Acho que essa e a história da biologia no nosso país, ela se construiu e se constrói em grande parte nesses locais. Várias das faculdades desse país, como o Marcos falou, elas surgiram a partir de pessoas lá da Bio que migraram e foram para outros lugares. A própria Unicamp, que é um curso mais jovem que o nosso, ele foi nucleado a partir de pessoas que foram convidadas a compor o curso de biologia a partir do nosso curso de ciências biológicas, né? Então, é muito legal a gente ver essa nucleação, essa extensão, e ver que vocês vão fazer parte agora dessa história, né? Fazer parte desse time. E aí quero falar desse aspecto que o Marcos já falou sobre pesquisa, ensino, extensão, que essa é outra grande vantagem de vocês estarem numa universidade pública, né? Que faz pesquisa, que é o caso das universidades públicas do estado de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp, que vocês vão ter a oportunidade de ter aula no lugar onde o conhecimento é construído, né? Nossa função como pesquisadores é produzir conhecimento, no nosso caso, produzir conhecimento científico. Então, assim que o conhecimento é produzido, assim que a informação é gerada, ela é passada em primeira mão para vocês, que são os nossos alunos, que vão aprender com as pessoas que fazem essa ciência, antes mesmo dela ser divulgada, por exemplo, para os nossos pares, para os outros cientistas, para os outros biólogos no mundo inteiro. Então, vocês têm chance de beber da fonte, né? E aproveitem muito isso. Vocês vão ter aula com personalidades, com pesquisadores de projeção internacional, que são os melhores nas áreas que eles pesquisam. Então, não desperdicem a chance de aprender e de estar junto com essas pessoas e de... Todo mundo gosta de falar do que faz. Assim, a gente, como pesquisador, a gente adora contar da nossa pesquisa, o que a gente faz. Então, assim, não tenho nenhum pudor, nenhuma vergonha de chegar para um pesquisador e falar assim, eu sou aluno aqui da Bio, eu ouvi falar que você trabalha com tal coisa, você não pode me contar um pouquinho? Eu tenho certeza absoluta que
a pessoa vai parar pelo menos 5, 10, 15 minutos para te atender, para contar um pouquinho do que ela faz, né? E, aliás, essa vai uma outra dica, o Marcos falou, mas eu quero reforçar. Usem o e-mail para nos contactar, né? Vai ser muito comum, pode ser comum que vocês encontrem os professores e falem, professor, agora... E a gente, na verdade, está em trânsito, isso numa situação presencial, né? Assim, a gente está em trânsito, saindo de uma aula, entrando para outra, ou indo para o estacionamento, então às vezes a gente fala, putz, agora não dá, né? Mas quando vocês escrevem com antecedência, a gente vai alocar um horário especial, né, um horário na nossa agenda, para nesse momento eu vou estar para aquela pessoa. Então, esse procedimento é muito importante, porque faz com que vocês tenham um atendimento muito mais personalizado, né? Mas não tenham vergonha de chegar e de procurar a gente a qualquer momento, porque acho que, de novo, essa grande vantagem de vocês estarem numa universidade pública, né? E eu estou falando muito, assim, de situações do dia a dia numa situação presencial, mas, na verdade, a gente está vivendo uma situação totalmente atípica, né? Que é o ensino remoto, né? Esses desafios do ensino remoto. Então, vocês vão ser a primeira turma. O pessoal do ano passado ainda teve 2, 3 semanas de aula presencial, conseguiram conhecer um pouquinho presencialmente do que é a biologia, né, os prédios, os locais, mas vocês vão conhecer pelo Turbil, já conheceram, acho que o pessoal já mostrou algumas partes, e assim, a gente quer que vocês só fiquem com esse gostinho, dizendo que essa é uma situação que a gente vai deixar em stand-by, aí esperando para que quando vocês chegarem presencialmente seja uma grande festa mesmo, porque vai ser a casa de vocês durante os próximos... Vocês, no Noturno, ainda passam mais tempo com a gente, então, os próximos 6 anos, a Bio vai ser a nossa casa, né? E não adianta, né, pessoal? Eu falava para o pessoal do Integral que a gente, nós mamíferos humanos, hominídeos, a gente é muito gregário, a gente é animal gregário, a gente forma grupos e comunidades movidos por interesses comuns, por histórias compartilhadas e, principalmente, por compartilhamento de território, né? Assim que nós, animais mamíferos, agimos. E, então, a gente vai ter que criar, nesse semestre, o nosso território virtual, na verdade. Então, vamos usar do que a gente tem a nosso favor, que é essa possibilidade da gente se encontrar aqui pela telinha, de poder interagir dessa forma, ou via WhatsApp, ou os outros meios que os colegas de vocês já têm encontrado, para que a gente possa criar esse nosso território virtual e formar essa comunidade, né, virtual, antes mesmo de formá-la fisicamente, né? Acho que isso é muito importante, essa é uma preocupação que nós, professores da Bio, a gente está tendo muito, que é de que maneira a gente desenvolve vocês, cria em vocês esse sentimento de pertencimento, né, que a gente tem quando chega num lugar novo e vai se acostumando a ele, vai ocupando o nosso território, né? Então, a gente quer que desde já vocês se sintam pertencentes a essa comunidade B-USP, né, a comunidade da Bio, que, como a Merari ressaltou, é uma comunidade muito que se caracteriza por esse ambiente muito amigável, né? Assim, existem outras unidades da USP em que essa hierarquia, professor, diretor, aluno de pós, aluno de veterano e calouro, ela é muito mais marcada, né? Assim, é uma coisa muito mais estratificada. E na Bio não, na Bio a gente tem essa grande vantagem em que existe uma interlocução, um diálogo, uma parceria muito grande entre todos os grupos, e então a gente quer que vocês se sintam parte mesmo, né, e acolhidos como parte dessa comunidade. E aí, quem é essa comunidade B que a gente está falando, essa comunidade Bio? Ela é constituída basicamente por 3 elementos, né? São vocês, os alunos, que a gente chama de corpo discente, né? Vai ser um termo que vocês vão ouvir muito, os discentes, o corpo discente é a comunidade de alunos. Outro grupo que somos nós, os professores, o corpo docente, e tem outro grupo que são os funcionários não docentes, que fazem parte do corpo técnico-administrativo, que cuidam de todo o resto, né? Da parte técnica e administrativa, que cuidam de planilhas, de ter microscópio na sala de aula, de permitir, nesse caso que a gente está vivenciando agora, que cuidam de listas e etc., de tudo que diz respeito a vocês. Então, esses 3 grupos formam essa grande comunidade, que é a comunidade B, e que ela é organizada em vários órgãos, em várias comissões, né? Esses órgãos de gerenciamento, de gestão.
Então, eu, a Merari, nós fazemos parte de um desses órgãos, que é a comissão de graduação, que é justamente o órgão que cuida de vocês, da graduação, dos estudantes de graduação, de tudo que diz respeito à graduação, desde as disciplinas, em que semestre do currículo, quando ele é apresentado, como ele funciona, até essas questões ligadas a cada um de vocês, matrícula, cancelamento, enfim, todas as coisas ligadas à graduação vêm para a comissão da qual a gente faz parte, né? Então, essa comissão, ela tem um representante de cada dos 5 departamentos e representantes dos alunos. Então, esse é outro recado que eu queria dar para vocês. Qualquer órgão da universidade, não só da BIL, tem representação discente, representação dos alunos. Esses representantes, eles são eleitos por vocês todo ano, e são as pessoas que têm legitimidade perante a universidade para representar vocês. Então, com qualquer demanda, qualquer pedido, crítica, sugestão, né? Claro que vocês podem fazer diretamente para o professor, para nós, mas a forma, digamos, formalizada, o jeito formal de fazer isso, de ter os seus pedidos, né, entrando no processo administrativo, burocrático da universidade, é por meio da representação discente. Então, é muito legal vocês conhecerem, quem que me representa na graduação, por exemplo, na comissão de graduação, quem que me representa lá na diretoria, no órgão, na congregação, que é o órgão máximo do IB, né? Então, é legal vocês e chamarem esses representantes à responsabilidade deles, no sentido de fazer com que levem as demandas, os pedidos de vocês para esses órgãos, né? E, de certa forma, como a Merari falou, nós somos a comissão que mais vamos estar perto de vocês, principalmente nesses primeiros anos, né? Que depois vocês começam a fazer pesquisa, extensão, então vocês vão ter contato com outras comissões, mas no começo esse vai ser o nosso contato mais frequente, né? Com a comissão de graduação. Isso no IB. E aí, assim, nas disciplinas, como é que isso funciona, né? Quando vocês vão ter aula a partir de semana que vem, eu sou parte da equipe que vai receber vocês no primeiro dia de aula da vida de vocês da biologia, em fauna, flora e ambiente. Então, como é que funcionam as disciplinas? As disciplinas funcionam também por um trabalho em equipe, né? Que é composto basicamente por 4 agentes. Vocês, alunos, nós, professores, os monitores de graduação. Quem são monitores de graduação? São colegas de vocês que ainda estão na graduação, mas que já são veteranos, já passaram por esses estágios e que vão ajudar vocês nessa jornada, né? E, em geral, eles são muito importantes porque eles fazem esse link entre vocês e nós. Como eles estão mais próximos da graduação, em geral, eles conseguem entender melhor até os problemas de vocês, enxergar coisas que às vezes não enxergam. E é muito comum que eles falam, professor, essa estratégia que você usou na aula não deu muito certo, os alunos não ficaram muito engajados, talvez seja o caso de mudar. E a gente ouve muito o que os nossos monitores falam. Então, usem os monitores no bom sentido, né, de como canais de comunicação, porque eles são, assim, agentes muito importantes na dinâmica de uma disciplina. E o 4º elemento, que são os estagiários PAE, esses PAE é PAE, não de pai, mas de Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, é uma sigla, que são já biólogos formados, então são nossos colegas de profissão, e que são pós-graduandos. Eles querem a pós-graduação, entre os seus objetivos, um deles é visar preparar para a vida acadêmica, ser professor universitário. E eles estão, então, nesse processo de capacitação de sua docência, no processo como professores universitários. Então, eles vão também fazer um pouco essa ponte entre nós e vocês, treinando aí a sua docência, né? Então, acho que essas vocês vão ver em todas as disciplinas esses protagonistas, esses atores, da qual vocês fazem parte, interagindo o tempo todo, né? E aí, vamos falar um pouquinho do nosso curso, assim, vocês já devem ter visto alguma coisa, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos do nosso curso. O curso da Bio, da USP, ele tem uma característica que não é muito frequente nos cursos de biologia de uma forma geral, que para nós é uma característica muito positiva, que é o fato de ter um ingresso único para licenciatura e bacharelado. Se vocês olharem algumas outras faculdades, vocês vão ver que ou é licenciatura ou é bacharelado. E para nós não, a gente tem um ingresso único que permite, depois, no final do processo, a possibilidade
de 2 graduações, né? Uma graduação em Ciências Biológicas bacharelado e uma graduação em Ciências Biológicas licenciatura. Isso é automático? Não, não é automático. Então, o nosso curso ele é dividido em 2 blocos. Um que a gente chama de núcleo básico, que vai até metade do curso, no caso de vocês, os 3 primeiros anos, e outro bloco que é o chamado núcleo avançado, que são os 3 anos seguintes. No núcleo básico, vocês vão ter disciplinas de conteúdo específico da biologia, botânica, genética, evolução, biologia molecular, zoologia, que dão a base conceitual, a base de conteúdo. Vocês vão sair depois de 3 anos com toda a base de conceitos mais elementares e nucleares da biologia, né? E nesses 3 anos, muito provavelmente, vocês vão ter quase todas as aulas juntos, nas mesmas disciplinas, mesmos professores. Depois de 3 anos, vocês vão entrar no núcleo avançado. O núcleo avançado, ele é uma possibilidade de cada um de vocês personalizar o seu currículo. Então, é aí que entram as optativas. Vocês vão ver que vocês vão ter uma carga grande, vocês não vão ter mais matérias obrigatórias, e vocês passam a ter matérias optativas. Vocês optam, vocês escolhem pelas matérias. Como que isso deve ser feito? Já estou falando isso para vocês no primeiro dia, para vocês irem pensando, porque 3 anos parece muito, mas daqui a pouco vocês estão lá, né? A gente vê que o pessoal usa os critérios mais doidos, assim, eu quero escolher a matéria mais coxa, eu quero escolher a matéria que dá menos trabalho, eu quero escolher a matéria que dá mais crédito, assim. São critérios, mas não são os melhores critérios, já vou adiantando para vocês. Porque o que acontece? O currículo ele é desenhado de maneira que, depois desse tempo, vocês tenham um currículo customizado, personalizado mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero, depois do núcleo básico, entrando no núcleo avançado, eu quero... eu penso, acho que eu quero trabalhar com conservação, e para trabalhar com conservação eu preciso entender de ecologia, de zoologia, de botânica. Então, eu vou, assim, diversificar o meu currículo. Eu quero ter um leque de disciplinas nessas áreas, porque depois que eu me formar, eu quero mostrar o meu currículo para um empregador, eu quero criar a minha empresa, eu quero prestar um concurso e mostrar, olha, eu tenho capacitação em todas essas áreas, eu posso responder para elas. Então, eu vou ter um currículo mais generalista. Ou eu posso falar, não, eu quero ter um currículo bastante especializado, ultra especialista, eu quero entender muito de biologia molecular, por exemplo, então eu vou pegar nesse núcleo básico e fazer todas as disciplinas, por exemplo, do departamento de genética e evolução, onde tem biologia molecular, ou disciplinas de outros departamentos que abordem biologia molecular, ou de outras unidades da USP, e eu vou mostrar lá no final do meu curso, olha, eu sou uma das pessoas mais especializadas de biologia molecular que você vai ter aqui para a sua escolha. O meu currículo é esse, olha o quanto eu conheço disso. Então, vocês vão optar por isso. No final do percurso, potencialmente, a gente deveria ter 60 ingressantes no noturno, 60 currículos diferentes, 60 biólogos diferentes, com uma mesma base conceitual comum, mas que depois se diversificou. Então, é isso que pretende o núcleo avançado e o núcleo básico, né? E aí, no final do núcleo básico e para o núcleo avançado, vocês vão ser chamados a fazer uma outra escolha, que é entre a licenciatura e entre o bacharelado. Então, dependendo do que vocês forem escolher como percurso de formação, vocês vão cursar matérias com uma natureza ou cursar matérias de outra natureza. O que capacita cada um deles, né? O currículo do bacharelado ele está bastante voltado para pesquisas nas áreas específicas da biologia, né? Então, botânica, genética, ecologia. Então, eu quero ser um pesquisador, eu quero sair daqui, trabalhar com pesquisa, eu quero desenvolver isso, então eu vou escolher fazer primeiro o bacharelado. O currículo de licenciatura, para que ele habilita? O que ele capacita? Ele capacita você a ser pesquisador na área de ensino, então eu não vou pesquisar em botânica, em zoologia, eu vou fazer pesquisas na área de ensino, ou também te habilita a sair como um professor de ciências, de biologia, de ciências, né, na educação fundamental, ou um professor de biologia para o ensino médio. Eu falo, não, eu acho que é isso que eu quero trabalhar com ensino, eu quero pesquisar ensino, eu quero ser professor, então eu vou fazer o percurso da licenciatura. Dá para fazer os dois? Dá, mas aí isso significa um acréscimo no seu tempo de formatura. Então, eu posso fazer, por exemplo,
primeiro o bacharelado e depois complementar com a licenciatura. Depois, então, e aí eu tenho o meu outro diploma, né? Ontem a Merari lembrou para os pais de vocês que essa complementação, ela não precisa ser imediata, ela não precisa se terminar o bacharelado e já emendar a licenciatura. Até 5 anos depois, no máximo 5 anos depois de formado, você pode voltar para a bio e complementar o seu estudo naquela área que você ainda não tinha complementado, para obter o seu outro diploma. Então, essa é uma vantagem enorme, eu diria para vocês usarem dela, porque vocês saem com essas duas... Em geral, pessoal, eu dou bastante esse exemplo, porque, assim, alguns lugares, eles pedem o diploma específico, eles pedem, eu quero um bacharel em ciências biológicas. Então, se você tiver só o diploma de licenciatura, não adianta, ou o contrário também. Se você quer dar aula, por exemplo, num colégio que, sei lá, pague muito bem, em geral, esses colégios, eles pedem diploma de licenciatura. Não adianta ter diploma de bacharel, eles não vão te contratar. Então, é importante vocês começarem a pensar qual que é de vocês, qual que é a pegada, quer dizer, isso vocês vão resolver lá na frente, mas é bom vocês já irem pensando, já irem se abrindo para tudo, para vocês fazerem essa decisão. Como eu falei para os pais de vocês, essa decisão é de vocês, né? Não queria falar isso na reunião de ontem, porque eu achei que talvez não fosse o momento, mas acho que é importante vocês saberem que agora é com vocês, assim, agora... Ontem foi a cerimônia de corte do cordão umbilical, na verdade, né? Porque agora vocês estão dentro de uma nova realidade, a gente vai chamar muito vocês a essa responsabilidade da vida adulta, como eu falei ontem para os pais, né? Nesse sentido de que o que significa essa vida adulta? Significa escolhas, a vida inteira a gente está fazendo escolhas, né? É que quando a gente ainda não está na vida adulta, é muito comum que essas escolhas sejam feitas ou mediadas pelos adultos, né? Por nossos pais, pelos nossos responsáveis, que ajudam a gente a tomar as decisões. Na vida adulta, não. Essa decisão ela tem que ser eminentemente nossa. E qualquer escolha que a gente faça, né, para quem não estava ontem, então, enquanto os pais, acho que é importante vocês saberem isso, ela implica necessariamente uma perda e um ganho. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção, porque é muito comum na idade que vocês estão, e principalmente por terem passado no vestibular, porque vocês estão se achando, né? Puta, passei na FUVEST, um vestibular super concorrido, então tá todo mundo se achando, pode se achar mesmo, é o momento de vocês, mas é importante saber que, assim, nem tudo é só ganho, né? A gente tem perdas também. Então, quando você opta, por exemplo, por prestar o vestibular da FUVEST, ou por se inscrever na USP, se você passou na Unicamp também, você abriu mão, você teve a perda de tudo aquilo que você teria se estivesse lá na outra instituição, que também tem um monte de coisas legais, que também são coisas importantes e que são diferentes da escolha que você fez, né? Então, a gente sempre tem que fazer essas escolhas pesando qual que é o ganho e qual que é a perda, porque é muito comum que a gente só veja o ganho e esqueça que existem perdas associadas. E isso a gente vai fazer o tempo inteiro. Então, vocês vão ver que não vai ter ninguém cobrando assim, mas o fulano não está vindo na aula. Não vai ter um bedel que vai falar para vocês, fulaninho, você tem que ir na aula. Não, assim, é um direito de vocês. Quando for no presencial, é mais ainda. Vocês vão ver que ninguém fica falando, ninguém fica controlando. O aluno entra, sai, a hora que quer. Ninguém fala, tem hora para entrar, tem hora para sair, não bate sinal, né? Então, é muito... Então, é o exercício da liberdade, que é a coisa mais bonita, a conquista mais importante da vida adulta, da liberdade mais plena, né, como a própria Merari já apontou, e o exercício da liberdade, ele sempre vem acompanhado de tudo isso que eu falei, dessa responsabilidade de uma consciência, de que a gente vai ganhar e a gente vai perder sempre, né. Então, é legal vocês terem isso presentes, né. Vocês vão ver, por exemplo, que nesse formato de aulas remotas, vocês vão conviver com diferentes opções pedagógicas. Então, cada professor encontrou uma forma de trazer isso de uma forma remota para vocês. Para alguns são aulas síncronas, para outros são aulas que são gravadas, para uns são podcasts, outras são atividades que são postadas. São diferentes. Tem disciplina que usa tudo isso, tem disciplina que usa só uma coisa disso. Então, é importante vocês estarem expostos a essas diferenças. Acho que com a dor e a delícia que isso traz, tem coisa que vocês vão ver que, assim, vocês vão falar, nossa, para mim, por exemplo, aula gravada não serve, eu gostaria muito de ter aula só síncrona. E o seu colega pode pensar
totalmente diferente. Nossa, para mim é o contrário, eu quero ver as aulas na hora que eu posso, numa hora tranquila, porque na hora que é aula, sei lá, tá rolando outras coisas na minha casa e eu não tenho como prestar atenção. Então, não dá para a gente atender todo mundo e não dá para a gente conseguir fazer com que todos os professores usem de todos, porque, na verdade, a gente também está aprendendo. Então, por um lado, eu peço que vocês tenham muita paciência, né, e muita tolerância com os professores de vocês. Tá todo mundo tentando dar o seu melhor, de verdade. Eu não conheço nenhum professor que fala assim, ó, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, eu sei que eu vou que assim, isso é nojento, mas mesmo assim eu vou fazer, né? Em geral, um professor, ele erra tentando acertar, que nem pai e mãe, né? Erra só querendo acertar. Então, como que a gente faz correção de turno? Vocês podem, de novo, vocês podem falar para o professor, se vocês acharem que é melhor não falar, fala para o monitor, fala assim, ó, não está funcionando bem esse esquema, né? E a gente pode ir tentando ajustar. Às vezes vai dar muito certo, às vezes não vai dar certo, mas a gente vai sempre tentar, né? E nisso a comissão de graduação vai tentar colaborar aí com vocês, ok? Então, é importante vocês verem que vocês vão trabalhar com uma diversidade de situações. O que é comum? Por exemplo, ó, as câmeras abertas, né? Essa é uma questão que sempre entra em discussão. E aí, professor, assim, tem professor que exige câmera aberta, tem professor que não liga. Na bio isso não tem sido problema, mas tem unidades que os professores exigem todas as câmeras abertas, fazer prova com câmera aberta. Enfim, isso tem um monte de implicações, nem vou entrar no contexto agora, mas acho que é importante vocês pensarem assim, se quer, abre, se não quer, não abre. Da perspectiva de nós, professores, sempre é muito legal a gente ver as carinhas de vocês, a gente trabalha muito com essa troca, né? Assim, às vezes o cara franze a testa, olha de lado, às vezes a linguagem corporal é muito importante para a gente, mamífero visual, né? Então, às vezes uma coisa que o aluno não falou, não expressou, a gente pega pela expressão, né? E também porque a gente não se sente muito solitário, muito sozinho. Quando a gente está apresentando slide, é horroroso, porque, na verdade, aí a gente não vê ninguém mesmo, que a gente só vê o slide que está sendo apresentado. Então, é uma forma de a gente se sentir mais conectado. Por isso que muitos pedem que abram as câmeras, que deixem abertos, mas a gente entende perfeitamente que, sim, existem situações e situações. Tem gente, por exemplo, que tem que assistir a aula, sei lá, na mesa da cozinha, e não quer que as outras pessoas compartilhem com o resto do que está acontecendo na casa. Totalmente justo, né, e totalmente compreensível. Tranquilo, pessoal. Então, assim, não quero que isso gere uma preocupação, mas só estou apresentando alguns pontos de vista, tá bom? E uma coisa que é comum, vou falar de coisas que são comuns a quase todas as disciplinas. Todo mundo, e não só as disciplinas, a universidade inteira vai se comunicar com vocês pelo e-mail usp.br que vocês receberam. Então, todas as coisas importantes, editais, informações, tudo que está rolando na universidade e os contatos das disciplinas são feitos por esse e-mail. Então, quem não estiver habituado a usar, mas eu gosto tanto do Gmail, eu quero muito continuar com o meu, tal. Então, redireciona para lá suas mensagens. O que não pode é não abrir essas mensagens, porque é por lá que vem tudo importante. A gente já chegou, tem aluno que perdeu oportunidades, ou perdeu prazos, ou perdeu coisas importantes por não abrir o e-mail USBR. Então, tudo vai ser por meio USBR, inclusive a entrada nessas reuniões do Meet, nas aulas. Se você entra pelo USBR, você entra direto. Quem entra por outras extensões tem que pedir permissão, né? Então, já começa por aí. E também porque o USBR é o meio pelo qual vocês vão acessar o Moodle. Então, essa é uma plataforma que ela é utilizada pela imensa maioria das disciplinas da USP e, portanto, do IB também, e é onde nós vamos postar atividades, cronogramas, é por onde vocês vão entregar suas atividades. As disciplinas que fazem prova provavelmente vão pedir para vocês entregarem a prova via Moodle. Então, ele é para quem não conhece essa plataforma, ela é uma plataforma que, num primeiro momento, ela parece pouco amigável, ela não é assim, às vezes não é tão óbvia, você fica meio perdido, mas depois que você se habitua a ela fica meio feijão com arroz. Então, não tenham, assim, não criem nem ranço e, ao mesmo tempo, não tenham medo da plataforma, entrem lá. O acesso, eu não sei, Matheus, vocês chegaram a mostrar para eles o e-disciplinas, o caminho pelo qual
pelo qual entra Não sei se o pessoal já sabe. Se alguém não souber, só levanta a mãozinha, fala aí, porque a gente pode mostrar aqui ao vivo. Eu vou pedir para o Matheus. Mostro sim. Agora, se vocês souberem, a gente já pula essa parte para ir logo para as perguntas, porque isso aí, imagino que vocês tenham perguntas. Alguém sabe entrar no Disciplinas, alguma coisa, se cadastrar lá? Pelo menos entrar e se cadastrar, porque o resto a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Não? Então, tem várias pessoas que... Não, a Larissa falou que não sabe, provavelmente outras pessoas também não sabem. Então, é melhor a gente... Então, você vai lá no Google e você vai entrar no edisciplinas.usp.br. Tá vendo? E aí vai entrar nessa página. Quando você clica, vai entrar aí nessa página, que é onde você coloca o seu número USP e a sua senha. Lembra que é uma senha única para tudo que aparecer na USP é essa senha, né? E aí você vai entrar dentro do Moodle, né? Só volta um, porque eles não vão ter... agora você vai ter que entrar de novo, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Só para mostrar quando é o primeiro acesso, né? Porque no caso deles, eles não vão entrar aí. E agora entrou direto. Espera aí que eu acho que eu tenho que sair. Não, mas talvez entre agora, porque eu tinha falado que antes eles tinham que se cadastrar, mas enfim. Então, o pessoal desse ano falou que entrou direto. Então, todos eles. Então, não precisou. Então, vocês vão entrar aí nessa página, e aí vão ter as disciplinas por departamento. Quando você clica lá, você entra na disciplina, e aí tem lá o cronograma, tem as atividades que os professores postarem, entendeu? Então, esse é o jeito que vocês vão... Não sei se vocês... Eu não sei se o pessoal da comissão de recepção já conseguiu. A gente não tinha todos os links de todas as disciplinas ainda do primeiro semestre, mas hoje eu vi que alguns professores mandaram alguns que faltavam, então pode ser que a gente tenha até amanhã todos os links reunidos. E aí, na página da comissão de graduação, vocês entram lá no site do IB, comissão de graduação, na página vai ter o link para acesso das disciplinas para as aulas da semana que vem. Então, fauna flora na segunda-feira, genética na terça-feira, enfim, todas as aulas que vocês vão ter, os links vão estar lá e vocês podem acessar os links do Meet, tá, pessoal? E aí também o pessoal da semana de recepção vai se incumbir de contar para vocês como isso vai ser feito, tá? Fala. Não, eu ia te lembrar que eu não sei se você tocou no assunto, mas eu acho que você falou que ia tocar e acabou não tocando, é sobre a tutoria. Sim, eu vou falar daqui a pouquinho ainda, já vou. Beleza. E aí, outra coisa que é isso que o Marcos falou, o Menadi também falou, que assim, aproveitar o do IB para fora, né? Então, já tocamos nesse assunto, vocês podem fazer disciplinas optativas em qualquer unidade da USP, né? Não só no campus Butantã, tem o campus lá da doutora Arnaldo, que tem as biomédicas, tem o campus da São Francisco, que é lá no centro da cidade, tem, por via remota agora, vocês podem acessar, inclusive, disciplinas de Ribeirão Preto, de Lorena, de qualquer outro lugar, então, isso da USP Leste, então, vocês têm essa possibilidade, usem, né? Acho que isso é muito importante. E aí, pessoal, a gente tem também algumas questões ligadas a ações que a universidade faz, ligadas à permanência de vocês na universidade. Então, ontem eu falava para os pais de vocês, nós somos um dos cursos com menor, o curso com menor evasão dentro da USP, a evasão é muito rara, mas só entrar não adianta, a gente tem que garantir a permanência. Então, existem várias ações de permanência, né? Então, no âmbito do IB, a gente tem vários grupos que têm facilitado isso. Então, a gente tem, por exemplo, um grupo de acolhida, né, um grupo de acolhimento. Então, esse grupo ele é responsável por ouvir e tratar com os alunos que se sentem fragilizados psicologicamente ou vulneráveis, ou que, de alguma forma, acreditam que precisam de um tipo de olhar diferenciado para si, para a sua situação. Então, tem essa equipe de acolhida, ela é muito importante, vocês vão ouvir dela, acho que amanhã ou depois, na semana de recepção.
E a gente tem também um grupo de mentoria, que são professores, todos eles têm professores, né, são com professores, alguns alunos. O grupo de mentoria, ele é mais voltado para orientar vocês dentro da vida acadêmica. Então, falar, eu quero, sei lá, estou meio perdido, eu queria que um professor, alguém me ajudasse a fazer as escolhas, a decidir sobre as disciplinas, assim, você vai expor o professor não vai resolver por você, mas ele vai te ajudar a resolver, né, a partir dos elementos que você trouxer. Então, existe um grupo de mentoria também dentro do IB, todas as unidades têm, ao qual vocês podem se filiar, entrar e pedir para serem mentorados por alguns desses professores. Tudo isso, de novo, vem por meio do e-mail no endereço USP de vocês, né? Então, é por isso que vocês têm que estar ligados. Fora isso, existem outras ações. Aliás, eu pedi para os alunos falarem para vocês no noturno, porque uma delas se encerra hoje, às 23h59, que é o edital PAFP, né, que é um edital da Pró-Reitoria, que ele prevê auxílio financeiro para as pessoas com dificuldades socioeconômicas. Então, tem auxílio financeiro, apoio moradia, auxílio alimentação, auxílio livros. Esses auxílios, eles são, quer dizer, não são todos de uma vez, são auxílios que a gente vai pedindo separadamente, e eles tem por critério a base de avaliação socioeconômica. Então, isso se encerra hoje, né? Além disso, tem, por exemplo, possibilidade de pedir passe escolar, né, com meio valor. Aí vocês vão pedir também para a SP Trans e para o MTU via Júpiter. Tudo isso já vai estar explicado lá para vocês. Quando a gente voltar presencial, os restaurantes da universidade, então vocês vão carregar aí a carteirinha de vocês com créditos para usar no restaurante. Enfim, são várias possibilidades. Tem uma coisa que chama Clique Social, né? Onde vocês têm acesso à assistência, às assistentes sociais da USP, e lá também vocês vão expor a situação, o problema, as questões que vocês precisarem, eles vão te ajudar. Além disso, para vocês, né, tem ainda também a questão de, ontem os pais levantaram, de moradia, de gente que vem do interior, que não conhece São Paulo, que quer ajuda para encontrar lugar para, sei lá, alugar, república para se colocar. Então, tem o pessoal aí, os veteranos de vocês, o pessoal da comissão de recepção, eles sabem direcionar vocês. Não deixem de assim, aproveitar essa oportunidade. Tem um pessoal com muita boa vontade querendo ajudar vocês nesse sentido. Então, não se sintam perdidos. A ideia é que vocês não se sintam isolados nem perdidos. Vai ter gente para acolher, amparar, incluir vocês em várias situações, ok? Acho que isso é bem importante que vocês estejam atentos, tá legal? E aí é isso, pessoal. Assim, algumas das coisas, como vocês são do primeiro ano, eu não vou ter algumas coisas que até falei no primeiro dia, lá para a Integral, eu vou deixar para repetir para vocês no noturno, na nossa primeira aula de Fauna Flora, porque faz parte do meu kit de falas de Fauna Flora, né? Falar um pouquinho sobre responsabilidade social, falei um pouquinho isso já com os pais de vocês ontem, mas o que eu quero dizer é que o que a gente espera de vocês. Eu tinha um professor que foi professor meu em Fauna Flora quando eu entrei. Quer dizer, quando eu entrei não tinha Fauna Flora, quando eu era monitor de Fauna Flora, e que depois ele foi meu colega em Fauna Flora, né? Eu sou da primeira turma que teve Fauna Flora e Ambiente. Essa é uma disciplina que monitorou, que teve monitor de Fauna Flora e Ambiente. Então, fui monitor e depois, no ano seguinte, eu entrei como professor. E eu tinha um colega, o Sérgio Ditadi, era um professor da zoologia. E ele sempre falava uma coisa que eu adorava, ele falava para os alunos, a gente quer que vocês sejam cri-cris, críticos e criativos. É tudo que a gente espera de um aluno, né? Que tenha autonomia para saber criticar, assim, de uma forma adulta, né? Assim, em ciência, pessoal, argumenta-se. Eu acho a coisa mais linda de ser cientista é isso. Em ciência, a gente não briga, a gente não discute, a gente não treta, a gente argumenta, né? Em ciência, argumenta-se. E aí, o lindo da ciência é que não existe o argumento da autoridade. Não é assim, porque eu sou professor doutor de botânica, eu estou nessa universidade há 30 anos, não sei o quê, e você é aluno. Se o seu argumento é melhor que o meu,
né? É isso que está valendo, né? Então, a gente vai capacitar vocês para essa capacidade argumentativa. Em Fauna Flora, a gente tem toda uma atividade que chama, né, atividade de argumentação, a gente vai discutir isso, mas a gente quer que vocês usem dos seus argumentos, e saber argumentar é isso, é saber acessar conhecimento, visão crítica, criativa, sejam isso, é isso que a gente espera de vocês, né? A gente vai ter a possibilidade o exemplo que eu dei para os pais de vocês vão ter aulas com os mesmos professores, vão ver os mesmos slides, das mesmas disciplinas, vão ter acesso aos mesmos livros, das mesmas bibliotecas, e no final de 6 anos, alguns de vocês vão ser biólogos brilhantes, outros vão ser biólogos medíocres. E é assim, durante todos esses anos de biologia, é assim que a gente vê. Ainda que os medíocres sejam melhores que muitos outros medíocres, mas na comparação a gente vai ter isso. Então, o que acontece? Se do lado de cá tudo foi igual, significa que a diferença está do outro lado, enquanto cada um se empenhou, porque não tem mais depois, né, pessoal? Depois de 6 anos, não existe mais, depois, se eu não fizer... Agora, cada disciplina, ela é profissionalizante. Vocês vão ter genética, é a única vez que vocês têm possibilidade de ver genética. Não tem genética 2, genética 3, genética 4, entendeu? Se você não se profissionalizar em genética, no primeiro semestre do primeiro ano, você não vai se profissionalizar mais. O mesmo para Fauna Flora, o mesmo para princípio sistemático, falando do primeiro semestre, mas aí, em cada disciplina, é uma disciplina que te profissionaliza, que te capacita. Não tem depois, pessoal, não adianta falar, depois eu não recupera esse conteúdo, essa forma, essa visão de mundo que cada disciplina traz. Então, é muito importante que vocês saibam disso agora, porque cada disciplina, ela vai ser uma peça nesse quebra-cabeça que vai formar o biólogo que você vai ser daqui 6 anos, tá bom? Então, isso é muito importante, muito diferente com o resto do ensino que vocês tinham, porque antes vocês tivessem perdido ciências, biologia lá em ciências, no ensino fundamental, vocês iam ter de novo no ensino médio, tá? No cursinho, agora não, né? Agora não tem depois é mercado de trabalho, depois é profissão biólogo, né? E aí é o que você fez, o que você construiu em cada uma das disciplinas pelas quais vocês passaram. Então, por favor, não criem preconceitos. A coisa mais triste em aluno de primeiro ano, principalmente, é criar preconceito. Eu adoro botânica, putz, odeio zoologia, né, assim, tem coisa, tudo na vida a gente gosta e a gente não gosta, né, tem coisa que a gente gosta, a gente não gosta, eu não gosto de camarão, por exemplo, e adoro, sei lá, picanha, né, mas a gente tem que saber que independente do que gosta e que não gosta, a gente tem que saber o que é bom, né, então, assim, eu sei que, embora eu não goste de camarão, eu sei que para quem gosta é muito bom, e é bom, né, é uma comida boa. É a mesma coisa, assim, pode ter áreas que você não gosta, mas você tem que aprender, porque isso é bom, isso é necessário, é imprescindível para a sua formação de biólogo, né? Então, porque se você não fizer isso, né, as outras pessoas vão estar fazendo também. Então, no comparativo, você é um biólogo menos. E a gente quer que, no mínimo, todo mundo saia biólogo igual para mais, né? Então, aproveitem isso, né, essa questão. E pensem que o protagonismo agora é de vocês, não é mais nosso, não é dos seus pais, não é dos seus professores, é totalmente de vocês, né? Então, assim, a gente quer que vocês aproveitem isso, e costumo dizer que biólogo, ele é um grande tradutor e intérprete, né, do mundo vivo. Acho que isso é uma coisa legal, a gente não só traduz, mas aí a gente interpreta o mundo vivo no nosso planeta, né, as suas manifestações, a sua evolução, os seus processos, os seus fenômenos, e saber contar essa história, né? Como eu falei para os pais de vocês ontem, a gente sabe contar a história mais bonita, mais legal, mais interessante que existe, que é a história da vida no nosso planeta, e das suas manifestações. E vocês vão aprender a trabalhar com a matéria mais preciosa e mais importante desse planeta, que é essa vida em todas as suas manifestações. Desde uma manifestação molecular, como é o caso da Merari, que trabalha com os aspectos mais íntimos, né, das moléculas, como elas interagem, como isso se transforma a partir de processos em expressões de vida, né, até aqueles ecólogos que estão trabalhando no nível de biomas inteiros, ecossistemas inteiros, onde essa vida, onde essas manifestações se dão na forma de interações.
é sempre vida, é sempre preciosa e é sempre importante de ser preservada, conservada e conhecida. E essa vai ser o ofício de vocês, gente. Bem-vindos, vocês vão aprender o seu ofício, né? Isso é muito bonito, eu acho muito lindo o que vocês vão fazer. E o nosso último conselho é façam amigos. Eu sempre falo isso no primeiro dia, eu quero compartilhar com vocês. Meu pai me deu esse conselho quando eu entrei na faculdade, eu acho que foi um dos mais importantes da vida. Façam amigos, vocês têm a chance de conhecer um monte de gente importante, importante assim, como pessoa, não é gente conhecida, é famosa, né? Um monte de gente diferente, um monte de gente legal, e esses vão ser seus amigos para a vida. Façam amigos, façam contatos, pega a pessoa mais esquisita que você acha e fala assim, ó, eu tenho certeza que essa pessoa tem uma coisa legal para me ensinar, e eu para ela, né? E é isso. Existe um mito, né, que acho que agora nem tanto, mas assim, se existir ainda, ou se remanescer algum resquício, eu quero desfazer agora, né? O pessoal sempre fala, porque o noturno, eles têm 6 anos de aula, porque eles não ficam, eles não estão, tem mais tempo, não sei o quê, nananã. Assim, existia um mito de um noturno menos, né? Esse mito vinha mais de fora, não para nós, professores, não para o IB. Então, eu queria dizer isso para vocês. Existe um compromisso muito sério dos professores do IB de que tudo é totalmente simétrico em todos os turnos, né? Ninguém tem mais nem menos no integral ou no noturno. É tudo igual. A gente, inclusive, como comprovação disso, vocês vão ver que na imensa maioria das disciplinas vocês vão ter aula com os mesmos professores, né? Vocês vão ter aula com os professores dando as mesmas, para ter essa simetria. Então, esse é um compromisso que a gente tem, então eu acho que é muito importante. E se vocês têm alguma vantagem, eu diria que vocês têm a vantagem do tempo a seu favor. Lembra que eu falei que tudo a gente tem um ônus e um bônus, uma perda e um ganho? Se por um lado vocês demoram 6 anos para se formar, por outro, vocês vão passar muito mais tempo na universidade e vocês vão ter acesso a muito mais coisas. Então, se afundem na biblioteca, usem seu tempo para ir para o CPU fazer exercício, vão conhecer a biblioteca da FEFELESH, lá das humanas, vão conhecer a biblioteca das exatas, vão interagir com outras pessoas, isso vai tornar vocês profissionais mais completos, e isso vai fazer diferença na vida de vocês. Então, usem isso a seu favor, né? Então, em vez de falar, vou demorar 6 anos, meu Deus, parece tanto tempo. Não, vocês têm o privilégio de passar 6 anos dentro dessa universidade, usem isso, tá legal? Então, de novo, bem-vindos, e a gente fica agora à disposição para alguém que tiver perguntas, e a gente vai se encontrar aí depois no resto do curso de vocês. Matheus, você controla aí, se eles levantarem a mãozinha? Controlo sim. Eu acabei respondendo umas perguntas no chat que foram aparecendo, para já ir adiantando, diminuindo a ansiedade. Agora, no momento, a gente está sem nenhuma pergunta, sem nenhuma mão levantada. Muito obrigado, então. Bom, pessoal, assim, a gente vai estar aí o tempo inteiro, né? Então, sintam-se à vontade. Legal, obrigado vocês que estão aí falando aí no... então, mudar de turno no segundo semestre é algo fácil. Legal, essa é uma pergunta. Pessoal, então, assim, a gente tem um esquema de mudança, é possível as pessoas mudarem de turno, né? Mas ela é possível, o jeito mais... Quando vocês estão no núcleo avançado, é muito mais tranquilo, porque existe muito mais vaga, né? Que aí são optativas. E no núcleo básico é mais difícil, porque os cursos eles trabalham com turmas cheias, né? Turmas na capacidade máxima. Então, o jeito mais fácil é vaga por vaga. Então, quando existe alguém do integral querendo vir para o noturno e alguém do noturno querendo ir para o integral, a gente faz essa troca, né? Essa é a troca mais garantida que a gente tem de possibilidade de mudar de turno, né? Então, não é assim, automático, não é porque você vai fazer o pedido que vai ter uma vaga garantida, eu estou avisando isso para vocês. Então, é possível, existe essa possibilidade, mas ela é condicionada à existência de vagas, né? Se tiver vaga no integral, dá para transferir. Se tiver mais gente pedindo do que vaga, a gente vai
considerar critérios de nota, enfim, são vários critérios que a comissão de graduação considera para que isso seja possível. Mas normalmente, no segundo ano, a partir do segundo ano, é mais fácil ir para o integral, porque os alunos do integral querem ir para o noturno, porque já começaram a fazer iniciação científica, já começaram a ter, e precisam do tempo durante o dia. Então, daqui a pouco vocês vão ver vantagem de estar no noturno, como o Paulo estava falando, porque, enfim, muitas atividades durante o dia, e aí vocês têm essa oportunidade. Para quem vai fazer estágio, principalmente, né, assim, às vezes, porque os nossos laboratórios, eles funcionam, a grande maioria, durante o dia, né, são poucos laboratórios que funcionam à noite, então o pessoal do integral, nesse contexto, eles têm menos possibilidades, se eles só têm à noite para fazer, eles têm muito menos possibilidades que vocês de estagiar, por exemplo, né, muito menos mesmo, né. E depois também dá para conversar, tem uma pergunta no chat, eu acabei de ver agora, dá para conversar com os docentes da disciplina para assistir a disciplina no período invertido. Tem docentes e tem disciplinas que não estão lotadas, eles acabam aceitando, se de repente não trocar o turno, mas assistir as aulas no outro turno. Também é possível conversar com a equipe. E aí isso depende de cada equipe, né? Porque, de novo, depende, pessoal, assim, tem disciplina, por exemplo, tem atividades práticas, isso para depois que a gente voltar presencial, por exemplo, e que tem número de microscópios por grupo, por pessoas. Então, não é simplesmente assim, a trocar o turno, é que isso demanda mais equipamentos, que nem sempre estão disponíveis. Então, é por isso, não é má vontade, às vezes, realmente existem questões de ordem prática, né? Tá bom? Você quer falar, Zuko? Gabriel? Não, espero os bichos saírem. Depois a gente tem uma coisa mais de organização. Ah, tá, achei que você precisava falar com eles, com os bichos. Entendi errado. Então vamos lá. Próxima pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. Se eu estiver no noturno, consigo pegar as aulas do integral e diminuir o tempo de curso? Você diz puxar a matéria, né? Que é Então, de novo, vai depender se tiver vaga, se tiver... Lá na núcleo avançado, isso é muito mais tranquilo, porque aí você pode fazer as disciplinas, as optativas do integral e do noturno e adiantar, mas existe... regimentalmente, existe um tempo mínimo que ninguém vai conseguir, por exemplo, fazer cursar o noturno em 2 anos, né, ou em 3 anos. Existe um tempo mínimo um número mínimo de semestres que você tem que cursar para poder obter o seu diploma. Mas sim, você pode adiantar algumas coisas cursando disciplinas de outro turno. Só lembrando que o que não é possível é você, por exemplo, muita gente no ensino remoto tem tentado fazer isso, mas isso não é permitido, que é colocar 2 disciplinas no mesmo horário, né? Então, se inscreve uma, se inscreve outra. Isso, o próprio sistema computacional da USP não permite, vai dar conflito, e você vai estar matriculada só em uma, né? Então, não funciona. E a última pergunta aqui da Larissa temos: eu vi em algum lugar que depois das disciplinas obrigatórias podemos cursar até 40% das optativas em outro turno. Isso é verdade? Das optativas, não sei, Miraria, eu não lembro disso. Não tem, não. Pode cursar em qualquer turno. Qualquer turno, é. Na verdade, no histórico não fica marcado em que turno você cursou a disciplina. Acho que você pode cursar até 40% de disciplinas fora do IB, se não me engano. Tem uma porcentagem de disciplinas, uma porcentagem máxima, quer dizer, vocês têm que cursar algumas dentre as optativas, vocês têm que cursar algumas no IB, e dependendo do percurso que você escolher, se for no bacharelado, as optativas de bacharelado, se forem de licenciatura, as optativas de licenciatura, se elas valerem só para um ou para outro, tem optativas que valem para os dois, né? E tem as optativas eletivas, que são as do IB, e as optativas livres, que daí pode ser em qualquer lugar. Eu acho que ela está confundindo com as livres e as eletivas. Pode ser. Qual que é a diferença, pessoal? Essas eletivas, elas são, como a Melanie falou, do IB, e elas são oferecidas regularmente, assim, todo ano vai ter. E no integral e no noturno. Integral e noturno, isso.
E as livres, elas são livres, assim, elas dependem de oferecimento do professor. Então, você pode ter optativa livre lá no IB, que assim, eu quero dar uma optativa esse ano de uma coisa que eu trabalho, mas eu não quero dar o ano que vem. Então, ela vai ser cadastrada como livre esse ano, uma optativa livre para... E ela é livre também, ou um professor de qualquer outro lugar, outro instituto, ou eu quero abrir vagas na minha optativa para pessoas de outro curso. Elas vão aparecer como optativas livres. Tá bom? Porque aí é livre, a escolha é livre de vocês e o oferecimento é livre do professor. Acho que agora se encerrou as perguntas. Não temos mais nada no chat, nenhuma mão levantada. Então, eu queria agradecer a todo mundo que compareceu. Obrigado, gente. Foi ótimo. Rendeu mais do que eu achei que ia render com tanta pouquinha gente. Foi muito legal. Muito obrigado, viu? Acho que esse é um aspecto bem importante, assim, da formação docente, para quando vocês forem para a licenciatura, né, que a gente trabalha muito no qualitativo, não no quantitativo, né, assim, uma pessoa importa, acho que é isso que é importante, assim, a gente não, se tivesse vindo 2 pessoas, a gente estaria aqui batendo o maior papo, falando, porque nas ações de educação, o que importa é a pessoa, né, acho que isso é muito importante, pessoal. Obrigado, Matheus, pela condução, obrigado pelo convite, obrigado, Merari, pela companhia, né, e é um prazer, pessoal. Os links, alguém perguntou alguma coisa aqui? Os links, sumiu aqui, deixa eu ver. Acho que os links das aulas eram no site do IB, mas já está dizendo ainda o endereço, né, os links, eles vão estar colocados lá no site da comissão de graduação. Lá no site do IB, vocês vão entrar tem comissões, vai ter comissão de graduação, o Fábio, que é o nosso chefe lá do setor de graduação, ele vai colocar lá. Ele só estava esperando todos os professores que dão aula no primeiro semestre disponibilizarem os links. Então, vai estar lá, então, se vocês ficarem perdidos, assim, não sei, segunda-feira a primeira aula é de Fauna, Flora e Ambiente às 19 horas, para vocês no noturno. Onde que eu entro, né? Vai estar lá. A gente vai mandar um e-mail via Google para os e-mails USP-BR, dando os links também, né? Mas se por acaso vocês não abrirem ou perderem, ou não conseguirem abrir na hora, vai estar também lá no site da... E também tenho todas as informações das disciplinas no Júpiter. No sistema, aí você entra lá em todas as disciplinas do IB, enfim, ou no Moodle, é fácil encontrar. Sim. Tem tudo quanto é lugar. Gente, queria também agradecer ao Matheus pelo convite, agradecer ao Paulo, agradecer aos alunos calouros, dar de novo as boas-vindas pela participação, disposição, né, de entender toda a universidade, entender todo o curso, e continuem animados. Isso. E a gente se vê semana que vem, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Eles saíram? Sim, eu achei que eles tinham pegado aquele gancho, mas eles saíram. Meu pai, a gravação. Você precisava falar com eles muito rápido, tem o zap do Rover se você precisar, pulsando. Ah, não, era só de... as gravações deles e as nossas. Ah, então. E deixa eu encerrar. Eu tenho que até encerrar essa gravação aqui.